Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No episódio de hoje, contamos com a participação do reitor da PUC-Rio, Padre Josafá Carlos de Siqueira, que está lançando a obra Mensagens para Viver a Fé na Vida e também é autor de outros títulos publicados pela editora. Doutor em Biologia Vegetal pela Unicamp, Padre Josafá é reitor da PUC-Rio desde 2010 e fundador do NIMA, o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da mesma universidade. Formado em Ciências Biológicas, Teologia e Filosofia, o jesuíta foi vice-presidente do Conselho Superior da Fundação do Amparo e Pesquisa do Rio de Janeiro e do Conselho de Sustentabilidade do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele também integrou a diretoria do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Gostaria de ressaltar que essa apresentação é apenas um resumo do extenso e fértil currículo do nosso convidado e dizer que é um prazer recebê-lo no Som das Ideias. Neste episódio, além de falar sobre seu último livro lançado, Padre Josafá apresenta de forma inédita suas 25 obras publicadas, mostrando a relação entre fé e ciência que marca sua trajetória acadêmica. Padre, é possível, a partir das suas obras, perceber que a sua produção pode ser reconhecida como conjuntos temáticos, né? Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória como autor. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a possibilidade de poder comentar um pouco sobre esses livros que, durante 40 anos, né, nós fomos publicando e com perfis muito diferenciados. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer algumas considerações iniciais. A primeira consideração é que, ao longo desses 40 anos, eu procurei publicar vários livros, um total de 25 livros, né? Sempre com alguma característica própria, né? A primeira é que são livros pequenos, né? É o meu estilo praticista, biólogo, né? Não sou muito prolixo, então acho também que as pessoas nesse mundo corrido, né, não têm muito tempo para se debruçar sobre livros, né, de muitas páginas. Então, como os livros são de conteúdo muito variados, eu procurei sempre sintetizar e publicar chamado pequenos livros, né, de maneira muito objetiva, mas sempre atendendo a algumas demandas atuais, né? Essa foi sempre a minha preocupação. O segundo, que são livros que têm uma temática muito diversificada. Vocês vão ver depois, eu vou comentar um pouquinho sobre o histórico desses livros. As temáticas são muito diversificadas. Terceiro ponto é que são livros cujas capas elas ilustram não só os biomas brasileiros, mas também as espécies e outras coisas que fazem parte das coisas prazerosas da minha vida. E, por fim, eu acho que esses livros, a minha finalidade é fazer com que esse livro possa chegar realmente às pessoas, né? E que as pessoas possam perceber que é possível fazer uma conexão mais profunda entre a fé e a ciência. É verdade que eu tenho mais de 40 anos dedicado ao ensino, né, das ciências biológicas, de maneira particular da botânica, mas eu fui percebendo ao longo dos anos que as temáticas mais candentes da sociedade é necessário dizer algumas palavras. Então, eu creio que essas são algumas considerações iniciais. Bem, vamos agora fazer uma espécie de roteiro histórico, né, de toda a trajetória desses livros. O primeiro livro que eu publiquei, que já está esgotado há muitos anos, foi em 1981, né, que era esse livrinho, né, esse livrinho chamado Plantas Medicinais do Cerrado, né, utilização popular. Eu tinha muito essa preocupação, né, já no início da minha carreira biológica, né, de que a ciência tinha que popularizar um pouco mais, tinha que chegar um pouco mais às pessoas, né? Então, naquela época, as plantas medicinais dos biomas era algo assim muito comentado. Eu achei por bem naquele momento, né, publicar esse primeiro livrinho,
sobre utilização de plantas medicinais, né, com o nome científico correto, as áreas de distribuição dentro do bioma cerrado e depois as utilidades. Mais tarde, quando eu já estava no mestrado na Unicamp, eu percebi realmente que faltava uma junção entre a linguagem científica e a linguagem mais popular, de algo que fosse também muito fácil de ser levado para o campo. E daí eu publiquei esse pequeno livrinho chamado Plantas Medicinais, que era um livro de bolso, né? Onde eu procurei dar realmente as duas linguagens, uma linguagem científica e uma linguagem popular. Ele tem uma chave de identificação das espécies, coisa que não tinha no primeiro, né? E para que você pudesse levar ao campo e pudesse identificar. Né? Porque se eu vou com um grupo de pessoas da ciência, eu posso dizer monocotiledônia, dicotiledônia, e as pessoas se entendem, né? Mas o povo não entende essa linguagem. Então, eu tinha que dizer que monocotiledônia é um capim, é planta com folha com nervura paralela, aí o pessoal entende, né? Dicotiledônia, são outras plantas também, né, que têm, são ervas, que têm nervura em forma de pena, de curvas. Então, essa foi realmente a minha preocupação. Esse livrinho também se esgotou. Né? Mais tarde, quando eu vim para a PUC, nós estamos vendo esse primeiro bloco. O primeiro bloco são livros com cunho mais científico, né? Sobretudo na área da botânica. Era evidente que a temática candente em 92 era a conferência do Rio, né? Conferência do Meio Ambiente, né? Mundial de Meio Ambiente. E naquele momento, eu estava no Departamento de Geografia, achei por bem, então, catalogar as espécies do campus da PUC, né? Para que mais tarde pudesse colocar as placas de identificação. Então, foi o estudo com colaboração de outras pessoas que nós fizemos, chamado A Flora do Campus, né? A Flora do Campus, que também se esgotou, mas era um livro que nós procuramos identificar pela primeira vez na história da universidade as espécies que fazem parte do nosso campus universitário. Mais tarde, eu percebi que tinha um volume de informações que eu acumulei desde os períodos que eu estava fazendo graduação no estado de Goiás, na Universidade Católica, e algumas foram fruto das minhas monografias e outros de trabalhos pessoais de campo sobre a minha região, o lugar onde eu nasci, que é a cidade de Pirenópolis, é a segunda cidade mais velha do estado de Goiás, né? Fundada em 1727. Então, eu achava que, naquele momento, eu tinha que deixar um legado para o município, da terra onde eu nasci. Né? E aí, então, eu fiz esse pequeno livrinho chamado, né, Pirenópolis, Identidade Territorial e Biodiversidade. Eu fiz uma discussão sobre as transformações do território nos últimos tempos do município e, por outro lado, agreguei vários trabalhos que eu fiz em várias regiões de Pirenópolis, né? Morro do Frota, Serra dos Pirineus, as plantas medicinais da cidade, e propus aí para o município a construção de uma a Agenda 21 local. Né? Dando aula de biogeografia aqui na PUC, que eu dei no Departamento de Geografia durante mais de 20 anos, eu fui acumulando uma série de apontamentos de aula. E os alunos diziam, professor, o senhor podia publicar isso, por que não, né, ou no apostila ou no livro? Aí eu resolvi, então, ouvir a voz dos meus alunos e agrupei um pouco desses roteiros na aula de biogeografia, que era a disciplina que eu dava. Então, esse livrinho chama Abordagens Biogeográficas. Né? Com o passar dos anos, nós vamos adquirir muita experiência e vamos também sabendo lidar um pouco entre a ciência e os grandes apelos do ser humano. Eu sempre tive a preocupação também de que, você me dizia que eu tinha um pouco a alma um pouco poética, né? Talvez pelas minhas origens, né? E ter convivido realmente anos com tios que eram escritores em Goiás, eu resolvi fazer um livrinho que era muito diferente dos outros, né? Eu pensava no começo que era um meio assim, esse livro vai parecer meio loucura, mas não foi não, ele teve uma repercussão grande no meio científico, né? Que eram as parábolas fitoantrópicas, ou seja, como falar das plantas como a linguagem humana, entender realmente o que ocorre no mundo das plantas, mas falando dentro de uma dimensão mais antropológica. Né? E sempre ilustrando como espécie. Vocês estão vendo aqui que tem o IP, né? Um IP roxo, né? IP rosa. Né? E
Nos últimos tempos, dado essa grande demanda sobre que é preciso realmente mudar um pouco a compreensão da inteligência, não ficar na inteligência simplesmente numa abordagem puramente antropológica, mas a inteligência tem uma dimensão mais sistêmica, mais ampla, eu tenho insistido na importância da inteligência do mundo das plantas. Porque a inteligência do mundo das plantas é muito bonita, porque ela não é como a do mundo animal. Ela é uma inteligência descentralizada, é uma inteligência articulada, é uma inteligência resiliente e é uma inteligência que, embora os tecidos e células funcionam de maneira individualizada, mas eles são cooperativos. Então, é uma inteligência muito importante. Aí, então, resolvi agrupar durante alguns anos a literatura sobre o assunto e publiquei esse livrinho chamado Inteligência Verde, para mostrar realmente a inteligência que existe no mundo das plantas. E agora, nesse mês, devo publicar um outro, também com esse conteúdo, chamado Comportamento Inteligente das Plantas, que estão mais ligados às plantas nos respectivos biomas, né? Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Restinga, Pantanal, Campos do Sul do Brasil, etc. Então, esses são os livros, né, que eu publiquei com um cunho mais, eu diria, um cunho mais científico, que totalizam cerca de 8 livros. Né? Depois tem um outro conjunto de livros que eu chamo de enfoque da ética ambiental, que foi uma disciplina que eu comecei a dar no Departamento de Geografia e continuo dando no Departamento de Biologia, e é uma disciplina extremamente importante, porque exatamente que o contexto que nós vivemos nessa relação tão conflituosa que existe, infelizmente, entre o homem e a natureza, né, a ética tem um papel fundamental. Então, o primeiro livro que eu publiquei de ética foi esse daqui, Ética e Meio Ambiente. Esse livro, embora está esgotado, mas eu continuo utilizando nas minhas aulas, né? Porque ele trata de vários aspectos sobre a biodiversidade, sobre a questão a importância que tem para entender um pouco essa ética ambiental nas raízes da cultura ocidental, né? A reflexão teológica, a reflexão dos movimentos sociais, né? E tudo isso, né? Um pouco que está nesse livro. Depois, mais tarde, eu publiquei um outro livro também nessa linha da ética, chamado Ética Socioambiental, para mostrar essa relação tão estreita e fundamental entre as questões sociais e as questões ambientais. E, um pouquinho mais tarde, né, depois, eu publiquei também esse chamado Questões Socioambientais. Era um conjunto de artigos que eu tinha escrito, né, alguns publicados no Jornal da PUC, em outras revistas, mas que me aconselharam que se tivesse isso no livro seria melhor. E também é um livro que eu ainda adoto como livro-texto. Eu costumo, embora tenha ainda alguns exemplares, costumo dar para os meus alunos no início do curso de ética, né, como texto de referência. Então, esses são um conjunto de livros voltados para a questão ética, são 3 livros. Depois tem um outro conjunto de livros que são abordagens transversais, ou seja, de temáticas muito diversificadas que eu fiz, né, publiquei ou de maneira né, sozinho, ou com colaboração de outros, né? E através de seminários, através de simpósios, né? E esses são 5 livros, né? O primeiro é o livro chamado Sobre as Águas, que eu fiz, né? Sob a minha coordenação e da professora Denise Pini Rosalém Fonseca, que estava aqui no Departamento de Ciências de Serviço Social naquela época, e nós fizemos uma abordagem muito sistêmica sobre a água, porque exatamente naquele momento tinha uma força muito grande, né, sobre a importância das águas. A CNBB tinha feito uma campanha da fraternidade sobre as águas. Então, eu achei por bem fazer um seminário aqui na PUC, convidando mais de 10 departamentos para participar desse simpósio. Isso resultou nesse livro chamado Sobre as Águas, Desafio e Perspectiva, né? E o outro livro que eu fiz exatamente na época que estava celebrando a Rio+20, né? Me pediram para escrever um livrinho também sobre algumas reflexões que eu tinha feito sobre isso, e eu publiquei esse livro chamado Rio+20, que está em bilíngue, em português e inglês, né? Evidente, com a minha experiência dentro de vários anos como vice-reitor e depois também como reitor,
eu achei por bem, em determinado momento, publicar um livro sobre o mundo universitário, reflexões que existem no mundo universitário, mostrando, evidentemente, a realidade da PUC, né? Muito da PUC. Né? Coisas que ocorrem no mundo universitário, o desafio que nós temos no ensino, a tecnologia, a visão sistêmica da educação, né? A cultura da paz dentro da universidade, o desafio de formar bons professores, etc. Então, esse é um pequeno livrinho também publicado, chamado Reflexões do Mundo Universitário, que tem a capa, né, com fotografia dos prédios da PUC. Né? O outro livrinho que também foi publicado naquele momento também, né, em que as questões ambientais se tornaram realmente muito candentes, foi em 2002 também, né? Nós fizemos um simpósio aqui na PUC, né, sobre meio ambiente, cultura e desenvolvimento sustentável, né? Somando esforços e aceitando desafios. Então, nós publicamos isso, né, junto com a professora Denise, né, na coordenação, né? Eu e a professora Denise coordenamos esse simpósio, e aí resultou esse pequeno livro também, né, com esse título. E, finalmente, o último foi sobre quando saiu a Laudato Si, a encíclica tão ecológica e tão querida do Papa Francisco. Então, achei por bem fazer uma leitura da encíclica Laudato Si, né? O título do livro é Laudato Si, um presente para o planeta. E por que isso? Porque ao ler a Laudato Si várias vezes, eu fui percebendo que a Laudato Si tinha vários enfoques. O enfoque voltado para a biodiversidade, o enfoque voltado para a questão das águas, o enfoque voltado para a questão da ética. Então, achei por bem colocar esses conteúdos de maneira didática, né? Fruto de uma série de palestras e conferências que eu dei, né, nas universidades, nos órgãos públicos e privados, né, em organizações não governamentais, aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, esse livrinho também é um livrinho em bilíngue, em português e inglês. O outro conjunto de livros são livros voltados para a educação ambiental. Em determinado momento, o Departamento de Geografia, e a experiência também aqui na PUC, né, depois que eu criei o NIMA, né, em 1999, nós achamos por bem, né, coordenado por mim, mas junto com alguns professores do departamento de geografia, convidar outros professores e fazer projetos na área de educação ambiental. Por quê? Porque a gente achava importante que as novas gerações, sobretudo nas escolas do ensino fundamental, fossem formadas com essa consciência, né? Do conhecimento da biodiversidade, o conhecimento do seu território geográfico, né? E que pudesse mudar de postura, né? Mudar hábitos, né? E criar novos costumes que sejam mais sustentáveis. E aí, então, nós fizemos um grande projeto, e esse projeto foi patrocinado inicialmente pela Fundação Avina, depois, mais tarde, pelo Grupo Ipiranga e depois, finalmente, pela Petrobras. E esse projeto de educação ambiental nós fizemos para o estado do Rio de Janeiro, né? Porque a nossa ideia é atingir mais o estado, o interior do estado, porque muitas coisas são feitas na capital, né, do estado, né? Mas a gente achava que não, a prioridade devia ser o interior. E aí nós montamos essa estratégia e fizemos em vários municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, a partir desses cursos que nós fomos dando, cada município, cada professor elaborava um texto, né, do ponto de vista da realidade territorial do município, da realidade ambiental, etc. E aí nós publicamos uma série de livrinhos, né? E o primeiro foi esse, né, de educação ambiental, que compreendia 3 municípios que nós tínhamos trabalhado, né? Nova Friburgo, né, Angra dos Reis e Quissamã, né? Depois, logo em seguida, nós trabalhamos no município também de Rio das Ostras. Resultou também outro livrinho, né, chamado Educação Ambiental, Resgate de Valores Éticos Ambientais no município de Rio das Ostras. E era interessante porque todos esses livrinhos eram livrinhos com texto e livrinhos ilustrados também, fotografia. E a nossa ideia é que, depois do curso de Educação Ambiental para os professores, cada professor pudesse receber o livrinho, para que pudesse trabalhar em sala de aula com seus alunos, né? E, finalmente, nós fizemos também no município de Mangaratiba. Mangaratiba foi outro município também que resultou nesse livrinho, sempre com a fotografia evidente do meio ambiente do município, né? E esse livrinho também foi a mesma coisa, Resgate dos Valores Socioambientais, que nós distribuímos também para todos os professores do município.
E esse foi o município último desse projeto, e que foi o município talvez mais pobre que nós trabalhamos em termos de recursos, né? E eu fiquei muito feliz nesse município porque eu descobri que a brasão daquele município tinha o símbolo da Companhia de Jesus. Era o único município que tinha IHS no brasão do município, Mangaratiba. E eu comentei várias vezes, descobri depois que ali também foi um aldeamento de jesuítas, né, no passado, e eles ficaram muito felizes com isso e acabaram me concedendo o título de cidadão mangaratibense. Eu sou cidadão, além de cidadão goiano, sou também cidadão mangaratibense, né? Então, esse é um conjunto de livros de educação ambiental. Depois tem um outro conjunto de livros que é voltado para a abordagem da espiritualidade ecológica. Eu sempre tive essa preocupação, né, de poder, né, unir realmente a fé com a ciência e usar todas as habilidades, todos os conhecimentos que eu tinha da natureza para poder chegar até as pessoas, para que as pessoas pudessem entender que não existe uma separação entre fé e ciência. Pelo contrário, existe abordagem diferente, mas elas se complementam. Então, nesse sentido, nós fomos publicando ao longo dos anos uma série de livrinhos. Livrinhos que resultaram, né, muitas vezes, né, ou serviram de subsídio para os chamados retiros ecológicos. Eu dei muito retiro ecológico no Brasil, né? E pretendo agora retomar, dar esses retiros de novo, a partir do próximo ano. Tem retiro ecológico no Nordeste, tem retiro ecológico no Centro-Oeste, no Sudeste, né? Então, esse primeiro livrinho foi esse, Espiritualidade e Meio Ambiente. Como falar de uma espiritualidade ecológica, né? E esse livrinho era o livrinho que eu usava nos retiros, porque ele, nas meditações, é a meditação que usa exemplo da natureza, é a meditação dos ramos, da árvore, das raízes, das sementes, dos frutos, né? E, evidente, eu vou colocando a linguagem científica, depois vou colocando os textos bíblicos correspondentes. E depois umas perguntas no final para as pessoas poderem fazer uma reflexão sobre o assunto. Com meus anos na Companhia de Jesus, eu achava também sempre, né, depois que eu fiz a minha última etapa de formação em Salamanca, na Espanha, eu percebi realmente que tinha uma dimensão de Santo Inácio que tinha uma vertente muito ecológica, que era pouco conhecida. Então, assim que eu voltei, eu reuni esses dados e publiquei esse pequeno livrinho na Loyola, que também está esgotado, que foi muito interessante esse livrinho, né? Que é o livrinho que alguns até utilizam hoje nas caminhadas ecológicas, em retiro, né? Chamado de Meditações Ecológicas de Inácio Loyola, onde eu mostro realmente que nos exercícios espirituais, na autobiografia de Santo Inácio, tem muitas coisas importantes que nessa relação do homem com a natureza. E mais tarde eu percebi também que a Companhia de Jesus estava entrando muito nessa linha da questão ambiental, né? E como uma opção importante, como ela é hoje importante, uma das opções nossa da companhia é a questão da casa comum, né? Zelar pela casa comum. E eu achei naquele momento que era importante fazer um pequeno livrinho, síntese, né, sobre o jesuíta e a espiritualidade ecológica, mostrando realmente que desde o início da Companhia de Jesus havia realmente uma profunda preocupação com essa questão, desde aqui no Brasil, né, sobretudo da figura de Anchieta, né, essa importância de que está, sobretudo, na contemplação para alcançar amor, dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Eu fiz uma abordagem histórica, né, mostrando, e uma reflexão, né, bíblica e de documentos da companhia, mostrando essa relação entre a Companhia de Jesus e a espiritualidade ecológica. E, recentemente, né, eu fiz uma série de palestras para os alunos na pastoral sobre a questão de a relação entre o bioma brasileiro e a espiritualidade. A pergunta era: é possível a gente trazer para a espiritualidade aquilo que ocorre na natureza? Ou seja, aquilo que ocorre na natureza pode ser um exemplo para a gente, né, na dinâmica dos biomas? Então, eu reuni um pouco essas palestras e aí sempre me perguntar: por que você não faz um livrinho, Padre, sobre isso? Porque a palestra, né, a gente assiste e depois não tem como, né, registrá-la, pode até gravar, mas a gente acaba perdendo isso na memória. O livrinho sempre que a gente carrega,
carrega, né, dentro da nossa casa, para a biblioteca, para a universidade. Então, eu fiz esse pequeno livrinho, né, e o livrinho sobre biomas e espiritualidade. Né? É um livrinho também pequeno, onde eu faço uma reflexão sobre os 6 biomas brasileiros, né? Mostrando que esses biomas, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, a Restinga, né? Eles têm muito a nos ensinar. Ou seja, existem comportamentos biológicos que ocorrem nesses biomas que pode ser traduzido como um exemplo para a realidade humana. Por que a gente não pode aprender da natureza? Então, aqui está exatamente esse pequeno livrinho. Né? O último conjunto de livros são 2 só. São 2 livros voltados para a questão de pastoral, né? Aí é uma abordagem mais da pastoral, aí já um pouco a minha dimensão mais de sacerdote. E o primeiro que eu fiz foi um livrinho que serviu muito para uma série de grupos de casais que eu orientava aqui no Rio de Janeiro, chamado Espiritualidade ao Alcance de Todos. Ou seja, como fazer com que a espiritualidade ela chegue até as pessoas, né? E esse livro eu sempre distribuía às equipes de casais para que eles pudessem ler os textos e depois a gente compartilhar isso, né, nas reuniões mensais que tínhamos, né? E aqui tem vários aspectos ligados à família, ligados ao amadurecimento da vida cristã, ligados a como tomar decisões na vida importante, muitas vezes, tendo como inspiração as coisas espirituais, né? E esse livrinho também é um livrinho que também está esgotado, mas ele serviu muito para várias equipes de casais, né? No sentido de fazer as reflexões. E, finalmente, é esse que acabou de sair, né, do forno, né? Que é o livrinho chamado Mensagens para Viver a Fé na Vida. Esse livro vai ser publicado, já foi publicado e vai ser realmente distribuído em breve, né? Não só aqui para os frequentadores das nossas atividades religiosas aqui na PUC, mas também para as paróquias nossas, sobretudo paróquias que estão no entorno da Gávea, né? Por quê? Porque esse livrinho aqui eu fiz durante a pandemia. Durante a pandemia, eu procurei fazer a cada domingo, né, pequenas reflexões evangélicas, né, inspiradas sobretudo no Evangelho de Cristo, sobre os desafios que nós temos para os nossos dias, né? Ou seja, trazendo um pouco a fé para a vida concreta. Né? Não me ativo em detalhes muito teológicos, em detalhes muito exegéticos, não. Eu procurei fazer uma coisa que fosse pastoral, né? Por quê? Porque eu carrego comigo um pouco essa dupla inserção, né? Ou esse duplo título. As pessoas às vezes me chamam padre, reitor e pastor, né? Porque eu tenho uma preocupação pastoral muito forte. Então, nesse sentido, esse livrinho resultou disso, um conjunto de mensagens que eu mandava a cada domingo durante a pandemia para uma série de pessoas, né? E eles iam multiplicando. A prova é que me disseram que tinha mais de 1.000 pessoas que recebiam mensalmente essas mensagens. E aí resolvi, então, né? Eles pediam, padre, coloque isso no livro também, é melhor colocar isso no livro. Eu digo, bem, se vocês acham que é melhor, então vamos. Eu estava resistindo, não gostaria de colocar isso ali, mas eu sempre atendo o pedido, né, das pessoas, do bom senso das pessoas, e eu resolvi, então, fazer esse livro, né, um livrinho de quase 200 páginas, mas que aborda exatamente isso, temática de vida espiritual, né, diversificada, inspirada, sobretudo, no Evangelho de Cristo. Então, esse eu acho que são os conjuntos de todos os meus livros. Uma boa parte deles, no passado, foi publicado pela Edições Loyola, mas a maioria deles foi publicada pela editora PUC, né? Graças à editora PUC, né, à direção da editora PUC, né, no passado e no presente, é que nós tivemos a oportunidade de publicar esses pequenos livrinhos e fazer com que esses livros pudessem chegar realmente até as pessoas. Então, eu tenho a impressão que esse é um pouco o histórico de toda essa nossa trajetória de 40 anos, né, desde a publicação do primeiro livrinho até o último agora, né? E o meu desejo é continuar isso, continuar também a publicar, né, outros livros, né, com cunho assim mais de reflexão, voltado sobretudo para questões da natureza, e continuar fazendo essa junção que eu acho que eu vou continuar fazendo até o final da minha vida, entre a fé e a ciência. Muito obrigado.
A editora PUC-Rio agradece imensamente a presença do reitor no nosso podcast, falando sobre o livro Mensagens para Viver a Fé na Vida, que acaba de ser lançado pela editora PUC-Rio e suas outras obras. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.